Olá, queridos irmãos. Sou o pastor Heitor Antônio da Silva, presidente do Instituto Aviva Brasil. É um privilégio estar com os irmãos na sua casa, ou no seu carro, ou no seu trabalho, para transmitir e passar essa programação do Aviva Brasil pela internet. Pedimos que os irmãos continuem fiel ao programa, anunciando, divulgando, orando pelas igrejas. Nós também estamos orando pelos irmãos. Continuamos insistindo a que os irmãos divulguem sobre o programa na TV aberta, na Rede Brasil de Televisão. Né? Nós estamos aí em todo o território nacional, alcançando os rincões desta pátria, com o programa todo sábado, de 10 às 10h30 da manhã. É muito importante o que fazemos. Eu também aconselho os irmãos a que, na hora de se divertir, de se entreter, assistam essa TV. Essa TV com que estamos atuando, Rede Brasil de Televisão, é uma TV séria, uma TV ética, com programas antigos, com programações sérias, sem nenhuma pornografia. Isso é muito bom, tanto para o entretenimento quanto para a nossa edificação. Há um outro programa evangélico nessa emissora, da Rede Brasil, que é dirigido pelo pastor Magno Malta, que foi senador, tem um programa maravilhoso de 1h30. Continue orando por nós, orando pela TV, orando pelas nossas condições técnicas. Portanto, vamos agora à mensagem da palavra do Senhor, que será trazida pelo missionário, que é pastor da igreja Casa de Oração, Fábio Garcia Sanches. Olá, irmão. Eu gostaria de saudar você com a graça e com a paz do Senhor Jesus e convidá-lo a refletir comigo no texto da palavra de Deus, Marcos capítulo 14, versículos 66 ao 72, que diz assim: Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno? Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Eu queria considerar com você, querido irmão, o seguinte tema: como evitar a queda espiritual. Uma das coisas mais tristes que pode acontecer na vida de um cristão é cair em pecado, é naufragar na sua vida espiritual. E o apóstolo Pedro, aquele apóstolo mais destacado do Senhor Jesus, aquele que sempre tomava a palavra, era o primeiro a falar, era o mais destemido, ele negou Jesus 3 vezes. E o Senhor Jesus, então, nos ensina aqui, através da vida de Pedro, os passos que nós devemos dar para não termos a queda espiritual. Eu queria compartilhar com você 4 passos, 4 atitudes, que muitas vezes nós descuidamos delas e estamos assim sujeitos a cair em pecado. A primeira atitude é: não desenvolva demasiada confiança em si mesmo. O apóstolo Pedro, infelizmente, estava confiante demais em si mesmo, demonstrou muito autoconfiança. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 29, o Senhor Jesus disse para Pedro que Pedro, você, Satanás, quer cirandar você. E Pedro disse a Jesus: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro disse: todos podem negar o Senhor, eu jamais. Pedro, em outras palavras, estava dizendo: eu confio em mim, eu tenho confiança no meu taco. Autoconfiança. Esse é o primeiro passo para a queda. A pessoa começar a achar-se
suficiente, forte, suficientemente sábia para poder desenvolver a sua vida cristã e não fazer aquilo que desagrada a Deus. Pedro se julgou melhor do que os outros. Pedro se julgou mais especial do que os outros, mais espiritual do que os outros. Pedro pensou, todos podem pecar, eu não. A palavra de Deus nos adverte, aquele que está de em pé, veja para que não caia. Primeira atitude para a gente evitar a queda espiritual é não confiar em nós mesmos, não demonstrarmos demasiada confiança em nós. A segunda atitude que nós devemos tomar também para evitar a queda espiritual é não descuide de sua vida devocional. O Senhor Jesus chamou o apóstolo Pedro para a oração. Ele chamou Pedro, Tiago e João, na verdade chamou os três. E quando Jesus saía para orar, o que aconteceu? Nos versículos 37 e 38, diz assim, voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O segundo passo para a gente não cair espiritualmente é não descuidar da nossa vida devocional. O apóstolo Pedro, convidado a orar que foi, acabou dormindo. O cristão, por mais maduro que ele seja, por mais experiente que ele seja, por mais rodagem que ele tenha na vida espiritual, ele não pode deixar de ler a sua Bíblia, ele não pode deixar de orar, ele não pode deixar de congregar, ele não pode descuidar da sua vida devocional. Pedro, na verdade, quando demonstrou demasiada confiança em si mesmo, ele acabou confiando em si e não no Senhor. Por mais tempo que você tenha de vida cristã, por mais experiência que você tenha já na fé, você não pode se afastar da leitura da Bíblia, você não pode se afastar da igreja, você não pode se afastar da oração. O Senhor Jesus Cristo disse, olha Pedro, vigia e ora, para que você não entre em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não confie em si, confie no Senhor. Não confie na sua capacidade, na sua força. Confie no relacionamento com Deus. Invista na sua vida espiritual. Não abandone a sua Bíblia. Não deixe a oração. Não deixe a participação nos cultos da igreja. Não deixemos a nossa congregação. Infelizmente, muitos têm se descuidado e, quando percebem, estão sem forças para dizer não ao pecado. Pedro, infelizmente, agiu dessa maneira. Então, meu querido irmão, segundo ponto, tome atenção, tome cuidado, não descuide da sua vida devocional. Terceiro lugar, terceiro passo para a pessoa evitar a queda espiritual é não siga Jesus de longe. No versículo 54, a parte A do versículo, diz que Pedro seguia Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Jesus foi preso, Jesus estava sendo julgado e Pedro estava seguindo Jesus, mas seguindo de longe. Pedro estava sem um envolvimento com Jesus, ele estava distante de Jesus. Esse é um passo que muitos têm dado também para a queda espiritual. Seguem a Jesus, são seguidores do Senhor Jesus, mas o seguem de longe. Há muitos cristãos que temem uma consagração profunda, que temem uma entrega de vida completa ao Senhor. Tem medo de serem chamados de fanáticos. Tem medo de serem identificados como pessoas que não têm um bom entendimento da vida. Seguir Jesus de longe. Esse foi um dos equívocos que Pedro cometeu. Se você quiser manter a sua vida em comunhão com Deus, aproxime-se de Jesus. Não tenha vergonha dele, não tenha vergonha da sua palavra. Testemunhe da sua fé.
testemunhe da sua experiência com Deus, fale de Jesus para os outros. O Senhor Jesus Cristo disse que aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, ele também se envergonharia dele diante do Pai. Então, é preciso confessar, é preciso confessar publicamente a sua fé, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua vizinhança, seja no seu esporte, no seu lazer. Não siga Jesus de longe. Faça do Senhor Jesus o seu líder, o seu guia espiritual, o seu Senhor, o Senhor da sua vida, e fique muito próximo, muito junto a Ele. E, em último lugar, o quarto passo para nós não cairmos, não passarmos pela queda espiritual, é não abandone a companhia dos irmãos. Infelizmente, o apóstolo Pedro também fez isso. No versículo 54, a parte B do versículo diz que estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. O apóstolo Pedro deixou a companhia dos discípulos e agora estava sentado junto aos serventuários. Estava aquentando-se ao fogo, buscando um lugar confortável junto daqueles que eram inimigos de Jesus. Esse é outro passo fatal para a queda espiritual. Abandonar a companhia dos irmãos e se associar aos ímpios, se associar àqueles que não têm comunhão com Deus, aqueles que não amam o Senhor Jesus. Não abandone a companhia dos irmãos. Esteja junto com os irmãos nos cultos, nos pequenos grupos, na sua vida cotidiana. Procure aconselhar-se com pessoas que servem ao Senhor Jesus. Procure a companhia daqueles que podem orar por você, daqueles que podem aconselhar você, daqueles que podem te ajudar espiritualmente. Procure a companhia daqueles a quem você pode confiar as suas tentações. É muito importante você ter uma pessoa a quem você presta contas da sua vida, um mentor espiritual, uma pessoa que pode te ajudar. O apóstolo Pedro, infelizmente, deu esse passo e ele chegou a ponto de negar Jesus 3 vezes. E eu gostaria então de terminar essa mensagem deixando esse recado para você. Se você quer evitar a sua queda espiritual, se você quer ser lembrado por sua fidelidade a Deus, se você quer ser lembrado por seu compromisso com Deus, se você quer viver uma vida útil nas mãos de Deus, observe isso. Não desenvolva uma demasiada confiança em si mesmo. Não descuide da sua vida devocional. Não siga Jesus de longe e não abandone a companhia dos irmãos. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Amém. Muito bem, irmãos, após essa palavra que o Senhor trouxe para os nossos corações, quero voltar a pedir que os irmãos orem pelo pastor e missionário Fábio Garcia Sanches, na Casa de Oração, uma igreja maravilhosa, um trabalho muito bonito, um trabalho muito agradável por ele e pela sua família, por todas as igrejas que estão arroladas nesse grande projeto de busca do avivamento. Todos nós precisamos das orações. Oremos uns pelos outros. Orem pelo nosso programa na TV e pelo projeto que nós temos de ter um outro programa na televisão, na Rede Brasil de Televisão, um programa de 1 hora, 1h30, sobre assuntos variados que interessarão muito para a edificação e o crescimento do povo de Deus. Até a próxima programação, se Deus quiser. Seja fiel a esse princípio de trabalho, a esse propósito de Deus para os nossos corações. Muito obrigado.